Que seja o x real, onde C e D são números reais. Mas você observa o seguinte, ó, essa função aqui, a psi de x igual a menos o cosseno de x, qualquer que seja o x real, isso aqui é uma solução, tá? É solução, isso aqui, qualquer que seja, isso aqui é solução da equação diferencial linear. É solução dessa equação aqui, pode ver. Tá? Porque quem é a derivada segunda desta função? Quem é? É o cosseno de x. Tá? E, então, que é exatamente isso aqui, que é igual a quem? A psi. E φg de x igual a quê? Igual a cx mais d, qualquer que seja o x real, onde c e d são números reais, é a solução geral da equação diferencial linear homogênea f duas linhas de x igual a zero. Quem é a solução geral desta equação? É essa. Então isso aqui que aqui aparece, ó, quem é? É a φg de x. Essa daqui é a solução geral da homogênea. E essa daqui é uma solução dita particular, podemos falar assim, da não homogênea, que é essa daqui. Tá? O que isso aqui está dizendo, pessoal, é o seguinte, é que para você resolver esta equação, entenda por resolver, achar o seu conjunto de solução, achar a solução geral, basta que você encontre o quê? Uma solução dela, e encontre a solução geral da homogênea associada. Pois assim, a solução geral desta equação é a soma da solução geral da homogênea com essa solução particular que você, de alguma forma, encontrou. Tá? Porque o que está aqui é toda solução desta equação é necessariamente a soma de uma solução da homogênea com uma solução particular que você tem. E reciprocamente, toda solução da homogênea somada com essa solução que você tem é solução da não homogênea. Então a solução geral tem que ser dada dessa forma. Tá bom? Então o esquema qual é? Para resolver esta equação aqui, basta, para resolver esta equação aqui, ó, tem que aparecer. Para resolver esta equação aqui, basta o quê? Encontrar a solução geral da homogênea e uma solução particular dela, da homogênea associada. E aí vamos às técnicas para fazer isso, mas no universo das equações não homogêneas com coeficientes P e Q constantes. Tá certo? Que eu sei resolver a equação homogênea associada. Tá? Então, vejamos os casos a serem considerados. Vou colocar as situações aqui, ó. Sejam P e Q reais, sejam P e Q números reais, alfa também um número real, só para destacar, tá? Alfa também é um número real.
E a equação diferencial linear, f duas linhas de x mais p f' de x mais q f de x igual a e elevado a alfa x. Vamos resolver equações desse tipo com coeficientes p e q constantes. Lembrando que na aula passada você aprendeu a resolver a equação homogênea associada, né? Que é quando isso aqui é igual a zero. Bem, mas nós sabemos que para resolver esta equação, basta então encontrar uma solução dela. Tá? Encontrando uma solução dela, somando com a solução geral da homogênea, eu tenho a sua solução geral. Bom? Tá? Então vamos fazer o seguinte. Tá? Vamos separar em casos. Tá? Vamos primeiro ver o primeiro caso. Tá? Suponha que alfa não é raiz da equação característica. Bom, então vamos ver aqui, ó. Se alfa não é raiz da equação característica, tá, só uma vez a palavra, se alfa não é raiz da equação característica, vou pegar o seguinte, deixa eu, para ficar bem estabelecido o que eu estou falando, vou pegar P e Q alfa real, vamos pegar a equação diferencial linear e a equação diferencial linear homogênea, f duas linhas de x mais p f de x mais q f de x igual a zero, tá? Bom, então, se esse alfa aqui não é raiz da equação, qual é a equação? U2 mais PU mais Q igual a zero. Que equação é essa? É a equação característica da equação diferencial linear homogênea. Então, se alfa não é raiz dessa equação, então alfa 2 mais P alfa 2 mais P alfa mais Q é o quê? Diferente de zero. Não é raiz. Tá certo? Entendido? Não é raiz. Daí, dados A real e psi de R em R, definida por psi de x igual a vezes E elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, tens o seguinte. Repare, como alfa não é raiz da equação característica, essa função aqui não é solução da homogênea, pela aula passada. E é razoável esperar
que exista uma solução da não homogênea dessa forma, por causa da sua configuração. Porque a derivada de E elevado a alfa x é sempre um múltiplo por um número real de E elevado a alfa x. Qualquer derivada, tanto a derivada primeira como a derivada segunda. Então eu tenho o seguinte, essa função φ é solução da equação diferencial linear, essa daqui, se somente se, vamos lá, φ duas linhas de x, mais P, φ não, π, né? Π duas linhas de x, mais P, π' de x, mais Q, π de x, isso é igual a quê? A E elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Mas isso é verdade se somente se, observe, mas isso é verdade se somente se. Vamos lá. Quem é a derivada primeira desta função em x? A alfa A elevado a alfa x. Portanto, quem é a derivada segunda? Alfa ao quadrado A elevado a alfa x. Então, isso aqui é igual a E elevado a alfa x, qualquer que seja x real. Se somente se. Alfa 2 A elevado a alfa x, mais o que? Mais P alfa A elevado a alfa x, que é a derivada primeira, que é a derivada segunda, mais o que? Mais Q elevado a alfa x, isso é igual a quem? A elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Mas isso aqui é verdade, se somente se. O que é que eu faço aqui? Coloco A elevado a alfa x em evidência, né? Aqui está faltando o quê? Certo? Tá? Aí o que eu posso colocar em evidência aqui? Quem é? A elevado a alfa x. Então é se somente se A vezes quem? Vezes alfa 2 mais P alfa mais Q, vezes E elevado a alfa x, vou colocar dessa forma. Isso é igual a E elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Mas isso é verdade se somente se. Como E elevado a alfa x é diferente de zero para todo x real, isso é verdade se somente se A alfa 2 mais P alfa mais Q, isso é igual a quê? A 1. E não tem mais história de qualquer que seja x real. Quer dizer, se isso for 1, essa função é a solução desta equação aqui. Mas isso é 1 se somente se o que? O A é igual a 1 sobre alfa 2 mais P alfa mais Q, que neste caso é diferente de zero. Então o que mostrei eu? Eu mostrei que se alfa não é raiz dessa equação característica, então, dado A real e dada essa função π dessa forma, essa função é solução da equação diferencial linear não homogênea, se somente se o A é dessa forma. Então, qual é a conclusão? Logo, a função π de R em R, dada por quem? Por π de x igual a 1 sobre alfa 2 mais P alfa mais Q vezes E elevado a alfa x, qualquer que seja x real. Isso aqui é a solução
De quem? Da equação diferencial linear não homogênea. Essa equação aqui. Isso no caso em que alfa 2, isso no caso em que alfa não é raiz da equação característica associada. Entendido? Então e se você tem uma solução particular dessa equação, você tem a sua solução geral, porque você sabe como encontrar a solução geral da homogênea. Tá bom? Entendido? Agora vamos ver, isso é o caso em que alfa não é raiz dessa equação. Bem, agora vamos estudar o caso em que alfa é raiz, porque o alfa pode ser raiz dessa equação. Então como é que fica o caso? Vamos ver. Então tem esse primeiro caso que eu vou colocar um ponto e vou colocar um ponto. Agora, se alfa é raiz simples da equação característica, que é a equação U2 mais PU mais Q igual a zero, que significa ser raiz simples. É que alfa é raiz, mas a equação tem duas raízes reais e distintas. E alfa é uma delas, tá? Alfa é raiz, quer dizer, a equação tem duas raízes reais e distintas e alfa é uma delas. Mas se alfa é uma delas, então alfa 2 mais P alfa mais Q é igual a zero, porque alfa é raiz, mas como ela é raiz simples, o alfa é diferente de menos P sobre 2. Porque o alfa vai ser menos P sobre 2 se somente se o discriminante é zero. Se somente se ela tem duas raízes, ela tem uma única raiz real, ou seja, se alfa for raiz dupla. Se alfa for raiz dupla, isso aqui é zero. É igual. O alfa é igual a menos P sobre. Como eu estou no caso em que alfa é raiz simples, então da hipótese sai que isso aqui é zero e o alfa é diferente de menos P sobre 2. Bom, daí observe que nesse caso, essa função aqui, se eu pegar essa função aqui, ó, onde O é o número real, essa função é solução da equação homogênea. Então não adianta eu ir atrás, pois eu não vou encontrar uma solução da não homogênea dessa forma. Porque no caso em que alfa é raiz da equação característica, qualquer função dessa forma, isto é, qualquer múltiplo de E elevado a alfa x, é solução da homogênea. E aí o que é que eu faço? Eu vou atrás de uma solução da forma A elevado a alfa x vezes quem? Vezes x. Aí eu vou encontrar? Vou. Tem. Daí, dados A real e psi de RR definida por psi de x igual a AX elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, tem-se o seguinte: essa função é solução da não homogênea se somente se. Bem, mas eu preciso das derivadas, tá? Então o que é que eu tenho aqui? Quem é a derivada primeira de psi em x? Quem é? Me diga. Quem é? A elevado a alfa x, concorda comigo? Tá certo?
mais a alfa x elevado a alfa x. Concorda? Isso para todo x real.